Seja bem-vindo ao Estação Cidadania, um podcast do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, sou o Luiz Varkin, sou um jovem branco de cabelo curto, estou usando uma camisa verde, estou no meu quarto. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo com a Eliane Gonçalves, vai fazer uma palestra sobre a obra da Paulina Chiziane, também comentando um pouco sobre Moçambique. Essa palestra vai ser um evento da Semana da África na URGS, e vai ser realizada no dia 22 de novembro, uma sexta-feira, às 9 horas, na Sala Pitangueira, no Centro Cultural da URGS. Bom, para começar, Eliane, se tu puder se apresentar aqui para os nossos espectadores. Ok, eu vou pedir desculpa primeiro porque eu estou com a voz rouca, porque é final de semestre, então minha voz está um pouco mais rouca. Espero que quando eu tiver aí ela esteja melhor. Meu nome é Eliane Gonçalves, eu sou uma mulher negra de pele clara, né, de cabelos enrolados, estou usando uma roupa azul clara, um colar avermelhado, batom vermelho, um óculos cinza, que eu uso só quando estou lendo, né? Mas hoje fiquei meio em dúvida se ia ler alguma coisa, então por isso que estou usando, e estou no meu escritório, né? E tem várias coisas coloridas atrás de mim. Acho que já falo, né, que eu sou professora da Universidade da Integração Luso-Afro-Brasileira, sou professora de Teoria Literária e de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Atualmente, eu também sou diretora pedagógica e acadêmica do Instituto de Humanidades e Letras, mas continuo na função de professora e também sou professora do mestrado em Estudos de Linguagens aqui da Unilab do Campo dos Malês. O Campo dos Malês fica na Bahia. A Unilab, que é a Universidade da Integração Luso-Afro-Brasileira, tem a sua reitoria hoje com sede no Ceará, e nós somos um campus fora de sede, né, que funciona aqui na Bahia, numa cidade chamada São Francisco do Conde, que fica na região metropolitana, também conhecida como Recôncavo Baiano. Um prazer estar aqui com vocês. A palestra vai ser sobre a obra da Paulina Chiziane, e algo que eu percebi lendo os livros dela e que me chamou muito a atenção foi uma espécie de musicalidade. Tanto por muitas vezes ela se usar de rimas no texto, como também por ter as literações, né? E isso foi algo que me chamou a atenção, além, claro, das temáticas em si, sobre o feminino, sobre as tradições. E eu queria saber o que te chamou a atenção e o que te levou à obra dela. Bom, Luiz, eu conheci a Paulina Chiziane num evento que aconteceu em Porto de Galinhas, eu acho que em 2010, 2012. E eu não conhecia sua obra, né? E fui nesse evento, era uma mesa de escritores africanos, né, de língua portuguesa, e tinha uma mulher na mesa, né, e fiquei encantada com a própria oratória da Paulina Chiziane. E de imediato já fui ler o livro dela, comprei no mesmo dia, porque eu tinha trabalhado com o Luandino Vieira durante o mestrado, né, trabalhava com Angola. E me interessei logo pela leitura da Paulina, né, com o livro de estreia dela mais popular, né? Digo de estreia mais popular porque o primeiro livro dela é Balada de Amor ao Vento, né, que é considerado o livro de estreia. Mas o mais popular é Niquete, uma história de poligamia. E aí eu fui ler essa história. É um livro grandão, né? Acho que tem 400 e poucas páginas, mas acho que eu li assim em 3 dias, porque não conseguia parar de ler, né? Porque parece que ela está conversando contigo, né? As personagens da Paulina parece que estão em muito diálogo com você, né? Parece uma mulher que você conhece, né? Que se identifica você se identifica imediatamente com as personagens. Então, nesse momento, eu comecei a estudar, a ler a Paulina,
li muitas coisas dela, tudo que chegou até mim eu consegui ler, que eu comprei, mandei trazer de outros lugares que não estavam publicados aqui. Aí eu já fui lendo, né? Então, eu cheguei a Paulina meio que assim, por Niquete, né? Que eu acho que é um livro impactante, primeiro por conta da temática, né? Trata da poligamia, então a gente sempre tem uma curiosidade de entender culturalmente. Mas Niquete é muito mais do que uma história de poligamia. É uma história sobre Moçambique, né? E sobre como o processo de colonização e como os processos culturais se dão no país, né? Então, não sei se você leu Niquete, né? Mas Niquete é aquele livro que você vai vendo cada um espaço de Moçambique. Então, isso também fez eu me interessar por Moçambique, né? Eu fui logo me interessando por Moçambique, e aí cheguei no doutorado e fui fazer uma pesquisa, num primeiro momento, sobre Niquete, né? Niquete e Moçambique. Mas aí eu deixei Niquete e terminei trabalhando com outras obras dela e falando um pouco das próprias águas, né, que cortam Moçambique e da relação das mulheres com o rio, né, as relações que a própria Paulina Chiziane traz para nós, e das mulheres com o trabalho, das mulheres com o mercado, né, com a venda, com o comércio, com peixe, com... E aí eu terminei me encantando por Moçambique e pela obra da Paulina, né? Voltei para Balada de Amor ao Vento, né, que para mim é uma obra-prima também, né? E depois, na época, eu fui até O Alegre Canto da Perdiz, que já é um livro mais consistente, né, da Paulina. Digo mais consistente porque a tese dela parece estar concluída naquele romance, assim. Não concluída, terminada, mas ela traz ali aqueles elementos todos, né? Se em Niquete nós temos uma escritora que apresenta uma personagem que é a primeira esposa, que vive ali naquela região católica, que segue os ritos mais do cristianismo ali, em Balada de Amor ao Vento, a gente tem o oposto, né? Nós temos um homem nessa condição e uma mulher que não se importa com a questão dele de não ser a primeira esposa, né? E é lá em O Alegre Canto da Perdiz que a gente tem já a louca do rio, né? Na beira do rio, divagando sobre como esses processos, né, de violência, de violência contra a cultura, de imposição da colonização, são pesados, principalmente em relação às mulheres. E aí, os outros livros, né? O Ventos do Apocalipse, que eu acho também um livro incrível da Paulina, né? Mas que vai falar sobre o lugar dos feiticeiros, das feiticeiras, né? O livro mais recente dela também, os livros de poesia. Então, eu sou uma verdadeira fã da Paulina Chiziane. Gosto de ouvi-la falar, gosto de ouvi-la escrever, gosto de pensar com a Paulina, né? Ela faz a gente se repensar. E, bom, eu sei, né, tu falou vários livros dela, mas se não tiver problema, eu gostaria que tu retomasse um pouco o Niquete, porque, além de, né, como tu falaste, é uma das obras mais famosas dela, né, e também vai ser uma das leituras que vai estar presente no vestibular da URGS, né, então, se pudesse retomar, assim, um pouco, assim, falar sobre alguns dos elementos, algumas das críticas que ela tece ali na obra. Bom, vamos voltar aqui. Voltar não, continuar com Niquete, né? Niquete, como você relembrou aí, eu reafirmei também, é um livro mais conhecido aqui no Brasil, principalmente, né? E chama a nossa atenção, primeiro pela palavra poligamia, né? Então, eu vou falar um pouco sobre como nós olhamos para essa temática e aí vamos ler um livro que fala de poligamia. Aí, primeiro, a gente vai ter que entender que não é qualquer poligamia, e não é o que a gente entende por poligamia de uma maneira geral. A gente brasileiro, né? Estou falando de nós brasileiras, nós brasileiros. Então, aí, primeiro,
desconstrói-se essa ideia de poligamia. Né? Então, eu acho que a gente entra no romance por essa palavra e talvez o caminho que a gente percorra seja um caminho completamente diferenciado disso. Né? Nós vamos seguir a partir das mulheres, né, que estão ali com o Tony, que a gente vai conhecendo, né, a partir da história de poligamia não aceita, não compreendida ali, a partir da Rami, né, que é quem nos conta, né? E a Rami vai falando, né, dessa história de que ela era uma mulher casada e, de repente, ela descobre que o marido tem outras mulheres. Né? E o lugar onde ela está não é um lugar em que a poligamia é para ser lida, aceita, compreendida. Mas ela, como é algo que está ali em Moçambique, aí você vai estar, não é aceito, mas você vê que existe, né? E que está ali em todo o discurso. E a palavra niquete também, que é uma palavra, ainda estou só ali nas palavras, né? Niquete é uma dança, né? É uma dança sensual, é uma dança de conquista, né? E a própria palavra uma história de poligamia vai falar dessa história, né? Porque tem várias, para a gente pensar que é uma história, mas são muitas histórias que estão ali em Niquete, né? E que talvez estejam de maneira mais ampliada em todo Moçambique, né? Então a gente vai ter ali nas mulheres duas mulheres me chamam muito a atenção, né? A própria Rami e a sua relação com o espelho, né? E pensando mais nos discursos que a gente tem ali, né? A hora que a gente vê um discurso que a narradora da Paulina parece que é a própria Paulina, outra hora é uma narradora que dialoga muito com o seu leitor, outra hora é a própria Rami, né? O que lembra muito os tipos de narrativas que temos da Clarice, né? De uma narradora feminina mesmo, né? Dada todas as diferenças e circunstâncias das narradoras da Clarice e da Paulina. Mas a Rami, ela tem muitos diálogos com o seu próprio duplo, que é o espelho. O espelho fala muito com a Rami, né? Sobre o corpo da mulher, sobre como ela se vê, como ela se descreve, como ela vai mudando na própria imagem que ela vai construindo dela mesma, né? Da sua identidade, e como ela vai refletindo sobre qual é o lugar da mulher na sociedade, né? Que tira a mulher só de Moçambique, né? Daí o sucesso de Niquete, né? Porque tem ali coisas muito identitárias da Paulina, de Moçambique, dentro da Paulina, não, da narradora da Paulina, da própria Paulina, né? Mas de Moçambique, mas de todas as mulheres, e especialmente das mulheres negras, né? Nós temos ali um corpo que é um corpo negro, um corpo que é um corpo que dialoga com a cultura daquele lugar, né? Então, né, espero que todo mundo leia o romance e entenda ali, né? Não vou ficar dando muito spoiler do romance, mas nesse duplo com o espelho, ela vai mudando a sua imagem, né? E ela vai nos perguntando que mulher você, leitora, vê no próprio espelho da sua identidade, né? Então, acho que ali tem muito a questão da identidade da mulher moçambicana também ali colocada, né? E que reflete em algo que nós, mulheres, de uma maneira geral, mulheres negras, também vamos identificar. Qual é o lugar da mulher negra no amor? Qual o amor para a mulher negra? Né? E aí a gente vê quais são os caminhos que aparecem ali em Niquete, né? E qual a posição do homem também. A gente também vai pensar as masculinidades em Niquete, porque o Tony, quando o círculo se fecha, né? Ele, né, sai de cena, né? E quando ele está fora de cena, a mulher fica completamente desprotegida também, sem o homem, né? Ela fica exposta
à própria família, ela fica exposta a toda uma condição, né? Ali em Moçambique, numa condição específica. Mas se nós trouxermos para outras, para nós mesmos, nós também ficamos expostas quando perdemos os nossos parceiros, por diversas situações. Ou mesmo quando eles estão vivos, nós somos responsáveis pela casa, pela educação, pela manutenção da própria relação afetiva. Então, a gente vai se refletindo também sobre essas temáticas todas, sobre como essas coisas vão aparecendo no próprio lugar do amor para a mulher, né? E também tem uma relação que, para mim, como eu disse, é importante com a Luísa, né? Para mim, são as duas que eu mais me lembro, né? Vou até depois dar uma olhada aqui quando você falar das outras personagens, que eu lembro mais dessas, né? Da Luísa, porque tem uma outra relação que é fundamental para qualquer mulher, especialmente para nós, mulheres negras, mas também a todas as mulheres, que é a nossa independência financeira. Se você não tiver uma independência financeira, de nada você vai ter. Precisa que você tenha uma independência financeira, né? E o trabalho vai te dar essa independência. Porque você vai conseguir, tendo independência financeira, conseguir constituir também uma independência do seu corpo, do que você veste, do que você come, de como você se movimenta, de como você dialoga, de como você se coloca na sociedade, né? E a Luísa vai fazer esse trabalho também. Então, ali, todas elas vão também fazer essa movimentação de mostrar que as mulheres unidas, né, são capazes de fazer a dança da sedução, mas não é uma dança da sedução propriamente da Niket, mas é a dança da sedução por si mesmas, né, de se reencontrarem, de se reposicionarem, de escolherem seu próprio amor, de escolherem suas formas de se manifestarem no mundo, de criarem seus filhos, né, de pensar a própria ideia de maternidade, né, e vai mostrando para quem entra em Niket, buscando compreender a partir do que nós, né, ocidentais, entendemos de fidelidade, de lealdade, de parceria, não vai entender Niket. Porque Niket não é sobre não se trata de infidelidade. Apesar de falar de infidelidade, porque a Ami tinha um casamento monogâmico. Mas se trata de pensar qual é a responsabilidade que se tem afetiva com a outra pessoa, né? E aí ela vai conseguir construir isso junto com as mulheres, né? Então, aí é uma outra força. A gente tem que olhar, ler Niket sem a nossa visão ocidental, porque toda vez que a gente vai com a visão ocidental, a gente meio que vai se desconstruindo, né? Vai se desconstruindo se a gente tirar essa visão ocidental, né? E a própria ideia de briga, né? Tem muitas brigas, as mulheres brigam muito. Primeiro elas brigam, e aí você fala assim, não, mas é isso mesmo, que é o meu marido, eu vou lá e brigo, bato. Tem várias cenas, né, de brigas. Depois a gente vai ver que não é isso, né? Que não é uma disputa entre as mulheres, mas é uma união entre as mulheres para pensar outra forma de se relacionar como mulheres, né? E aí eu acho que a gente lê melhor Niket quando a gente sai do nosso lugar de mulheres ocidentais, né? E isso não é fácil, porque a nossa identidade é ocidental, né? E se a nossa identidade é ocidental, branca, é outra dificuldade ainda, né? Então, a gente tem muitas... Niket desconstrói muitas identidades, mas dá a nossa condição de nos reconstruirmos identitariamente como mulheres negras e como mulheres feministas, né? E com o feminino, que é o que ela trata. O que de feminino, o que de comum tem na nossa luta? Né? A Paulina traz muito isso,
né? O que tem de divergente, de diferente, e que nos torna específicas, mas há um fio condutor de algo que nos é comum, né? E como isso pode nos unir ou nos separar. Acho que Niket trata um pouco disso também. Mas acho que vale a pena uma leitura mais atenta mesmo. E o passeio por Moçambique, né? Porque cada uma está num lugar em Moçambique. Então, você vai mais ao norte, que é uma sociedade matrilinear, e é bom a gente entender o que é matrilinear, né? Que é uma tradição feminina de mulheres no poder. Não quer dizer o que nós entendemos por matriarcado. Não quer dizer que lá não tem machismo, lá não quer dizer que lá não tem todos os problemas que nós mulheres passamos. Mas é uma linhagem matrilinear. A mulher tem outro lugar socialmente, né? O máximo que a gente consegue entender, assim, estou dizendo de mim, né? Que eu acho que a gente se aproxima um pouco mais nessa compreensão da matrilinearidade, talvez esteja no candomblé. O candomblé, quando tem uma linearidade matrilinear, a gente vai entender um pouco como é que se dá o poder ali naquelas mães, né, no Mãe de Santo, naquela relação que se tem ali com a matrilinearidade, né? E como eu moro agora na Bahia, eu percebo um pouco mais isso, né? Acho que isso deve ter no candomblé de uma maneira geral. Eu não sou uma pesquisadora, nem sou do candomblé, né? Mas eu acho que toda vez que eu chego em algum espaço, que eu percebo essa hierarquia matrilinear, que no norte de Moçambique está colocado. E você percebe como cada mulher se posiciona, até na relação que ela tem com a sua sexualidade, né? Porque quanto mais patriarcado, mais poder sobre o corpo, mais vigiar e punir, né? Como disse Foucault, né? E quando a gente vai para outras possibilidades de leitura, né? Do que é o corpo, né? Do nosso poder, do autopoder, da própria, né? Se a gente pensar, lendo Fanon, né? Franz Fanon, quando a gente fala da loucura, e aí a gente olhando lá para a personagem da Alegre Canto da Perdiz, a gente já vai ter uma outra perspectiva do que é essa relação com o próprio corpo e com a matrilinearidade, né? E ali o meio de Moçambique também, né? E aí, como essa ligação de Moçambique com a ancestralidade também. Cada mulher tem uma ligação diferente com o seu corpo, com seus ancestrais, com a sua terra, né? E isso vai passando pelos territórios e pelas funções, né? As mulheres em Moçambique, elas trabalham no comércio, fazem muito negociação, na conversa, no diálogo, nos mercados. Então, assim, é também um outro jeito de lidar com a própria renda, né? Então, eu acho que Niket, uma história de poligamia, a história de poligamia é a deixa para a gente olhar todo Moçambique e como as mulheres vão se constituindo identitariamente a partir dos lugares onde elas estão no país, né? E como a sua força se encontra quando elas identificam o ponto comum do seu feminino. Tem um podcast, não é um podcast, uma live quando a gente estava na pandemia, eu acho, que tem uma pesquisadora italiana, depois eu posso até mandar o link, que fala. Também estávamos eu e ela nessa live, e mais 3 homens, né, na live. E a curiosidade era sempre sobre a poligamia. Como funciona, como é, o que é. E a gente queria dizer, não, isso não é o mais importante do livro, não é a poligamia, né? É o percurso por Moçambique e qual o lugar da mulher na construção do discurso do amor, do afeto, da identidade. Mas é sempre nessa busca de sair do olhar ocidental, né? Porque o olhar ocidental nos impede, muitas vezes,
de compreender como é que essa identidade pode ser construída, né? Essa identidade feminina, né? Que é o que a Paulina trata ali, naquele espelho duplo que está o tempo todo com ela. Agora, fugindo um pouco da questão da obra dela em si, a Paulina Chiziane, ela recebeu o Prêmio Camões, né, em 2021. Ela que foi apenas a 7ª mulher a receber o prêmio, mas ela tem 2 conterrâneos, né, também já receberam o prêmio, né, 2 moçambicanos que já receberam, o Mia Couto e o José Craveirinho, né. Apesar deles terem focado muito mais na questão da poesia, né, diferente da Paulina, que também escreveu poesia, mas foi mais para narrativa, enfim. Tu acredita que poderia se traçar alguma espécie de comparação ou algumas relações presentes na literatura moçambicana como um todo? Olha, tem ali talvez a questão da identidade seja um traço que esteja tanto no Craveirinha, quanto no Miyakoto, como na Paulina. Né? Que há uma busca ali de uma construção de uma identidade, né? De um país, né? Que Craveirinha mais na poesia, mais numa literatura de denúncia, né? Mais com belíssimas poesias que vai para além da denúncia, né? O Miyakoto mais nessa busca de construir também uma identidade, né? Para o país, né? Se você pega o outro pé da sereia, né? Ele vai ali também construindo essa questão dessa geografia de Moçambique. Né? Eu vejo na literatura desses três, talvez, um olhar sobre essa geografia de Moçambique e sobre essa diferença, né, que o país tem, né, essa constituição deles, né, pela língua, né, mas para além da língua portuguesa, mas por essa ancestralidade forte, essa marca, né, ali dizem que para cada um número de moradores tem X médicos, né? Não vou dar o número certo, né? Mas para tem um número dobrado de feiticeiros e feiticeiras. Né? Então, essa relação com o mágico, com o mágico no sentido não de invenção, né, mas do sagrado mesmo, sabe? A magia do sagrado. Eu acho que daria para pensar num paralelo, em alguma medida. Mas eu acho que tem algo muito diferente na escrita da Paulina, que é o feminino. Porque a Paulina é a primeira mulher, né? Primeira romancista de Moçambique. Porque poesia a gente já teve, né? Mas a primeira a escrever romances, né? A narrativa, né? Porque a gente sabe que a narrativa ela tem um lugar maior, né? Dentro da literatura. Não deveria, né? Eu nem concordo, mas a narrativa tem um lugar de força, né? Como se contar-se, né? Tem uma força maior. E a Paulina conta a partir do diálogo, do discurso feminino. Né? E por mais que a gente olhe para a obra do Miyakoto e tem ali também personagens femininas muito fortes, né? Buscando também essa construção de uma identidade feminina forte, mítica, né? Eu estava usando mágico na ideia de mítica também. Eu acredito que essa força da Paulina, para mim, ela traz a força das mulheres, traz essa força mítica das mulheres. Né? E assim, eu já fiz um pouco essa comparação, principalmente quando eu li, junto com os estudantes, Ventos do Apocalipse. Que ali em Ventos do Apocalipse, nós vamos ter um feiticeiro muito forte. Né? E eu fiquei depois lendo, né, quando a gente leu o outro pé da sereia, que aí a gente ficou pensando também nesse diálogo, né, das sereias, das águas, né? Outro ponto em comum, as águas de Moçambique. As águas de Moçambique, elas
estão sempre nesse caminho, né? Miyakoto vai estar sempre por essas águas, né? O próprio Caveirinha, quando vai falar dessa África diaspórica também, vai ter essa relação, né, com o mar. Então, nós vamos sempre ter ali em comum essa questão dessa identidade que passa por essa fluidez, né? Que eu entendo que passa pelas águas, passa pelo processo de colonização e busca a construção de uma identidade, né, moçambicana, né, faz esse debate por essa identidade moçambicana. Então, acho que talvez o ponto comum estaria ali. E essa busca por identidade faz muito sentido, né? Porque, enfim, além de toda a questão da colonização, né, do apagamento que é submetida, né, a nação, enfim, Moçambique é como um país, né, com esse nome, enfim, é ainda muito recente, né? E, enfim, até recentemente vem ocorrendo algumas greves, algumas questões políticas lá, e, enfim, pelo menos eu não percebi muita noticiabilidade desses eventos. Queria saber de ti se tu acha que a literatura moçambicana também sofre dessa certa invisibilidade aqui no Brasil. Bom, primeiro eu já ia até falar disso, né? Nós estamos vivendo um processo muito grave em Moçambique. Nós queremos liberdade para Moçambique, né? Moçambique livre, Moçambique democrático, né? E ontem mesmo na Unilab, né? Nós somos uma universidade da integração luso-afro-brasileira, né? Nós temos estudantes de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, né? Guiné-Bissau, e hoje, né, vivemos um processo muito complicado em Moçambique. Moçambique é um país. As independências, né, nos Palopes se deram ainda na década de 70, né, depois um processo longo de guerra civil, né, e nós estamos hoje vivendo um problema novamente. Né. Ontem, tanto na Bahia como no Ceará, tivemos manifestações, né, por democracia em Moçambique, né, e temos todos a nossa fraternidade, os irmãos moçambicanos e as irmãs moçambicanas, né? E voltando um pouquinho para a questão da literatura, né? Eu penso que a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem uma questão grave com o cânone, né? Já de uma maneira geral, né? O cânone, ele é muito presentemente masculino, né? A gente tem poucas vozes femininas, na nossa literatura mesmo, né? E, também temos poucas literaturas, os barulhos, poucas questões também com literaturas escrita por mulheres, por negros e por negras, né? E com relação à literatura dos Palopes, né? Nós também temos um recorte muito masculino, né? E também muito fechado ali. Os nomes mais conhecidos, né, são Miyakoto, Pepetela, Luandino Vieira, né? Aí tem os que estão aqui no Brasil, como o Ondiak, né? O Agualusa. Veja que eu estou falando vários nomes, né? Então, já é um recorte muito masculino. Né? E hoje nós temos o nome da Paulina, né? Que é um nome que está aí há bastante tempo. Hoje nós já temos outras mulheres também, mas se a gente pensar no campo de Moçambique, né, nós temos um apagamento de toda a literatura, de uma maneira geral. Né? Mas tem um cânone aí semi-construído, construído a partir da Lei 10.639 e da 11.645, né, que fala sobre a perspectiva do ensino de literatura africana e afro-brasileira. Então, nós temos no Brasil uma literatura feminina bastante já consolidada e em consolidação, e esse grupo da literatura termina que a literatura moçambicana e a literatura angolana,
tem um pouco mais de visibilidade do que a literatura da Guiné-Bissau, por exemplo, feminina, né? Que nós conhecemos mais quem? A Odete Semedo, que estudou aqui no Brasil, né? Mas mesmo assim não é um nome de impacto, né? E a Paulina Chiziane, quando ganha o Camões, se coloca na cena também, né? Mas há sim uma invisibilidade da literatura moçambicana, né? E é uma literatura ainda em construção também, né? A gente tem ainda uma construção literária em Moçambique e, em especial, o lugar das mulheres, principalmente na prosa, ainda é um lugar bastante delicado. Se você for procurar na poesia, a gente tem até mais pessoas. Como tu vê o cenário atual da literatura africana, especialmente o espaço para a questão feminina. Tu falou, né, agora que tem uma boa abertura para a poesia, mas assim, como tu vê assim o futuro, digamos assim? Bom, eu sou esperançosa sempre, né? Então eu vejo o futuro com um olhar de as mulheres estão escrevendo, as mulheres estão escrevendo, as mulheres estão publicando, mas para nós mulheres ainda é uma labuta essa escrita, né? É, nossa, eu acabei de falar, né? A gente está num processo complicado em Moçambique, então como é que a gente escreve? Né? Nós sabemos que nesses processos nós somos mais vítimas, né? E ficamos mais vulneráveis. Então, escrever, denunciar, produzir literatura, né? Fica mais complicado nesses cenários todos, né? Mas eu penso que para nós mulheres ele é um cenário já mais complicado há bastante tempo. Mas nós continuamos escrevendo, né? E nós continuamos a produzir, a construir nossas identidades. Eu acho que esse diálogo que o Brasil tem, principalmente com os países africanos de língua portuguesa, né, é também um espaço para a gente colocar essa literatura no mundo também, né? Porque aqui no Brasil, a partir das leis, né, e da própria relação que nós temos, né, veja, como você acabou de citar, a Paulina Chiziane vai fazer parte do vestibular, né? Então ela vai ser lida por um grupo de jovens, né? Então nós estamos ainda colocando a literatura no sistema ainda, reforçando o nosso espaço, né? É um lugar de disputa, né? E a gente tem todas essas questões, porque tem a questão de gênero e tem a questão de raça, né? Colocada, né? E é um espaço de disputa. Então, eu vejo com bastante felicidade, assim, com esperança, com alegria que nós estamos produzindo, mas boa parte dessa produção, ela às vezes tem que sair dos seus países, né? Nós temos várias escritoras hoje que não estão mais no continente africano, né? Essa semana mesmo a gente estava trabalhando com poesia com a Conceição Lima, que é uma escritora de São Tomé e Príncipe, né? Mas que já está fora há um tempo também, mas que vai, né? Tem a Raiz do Micondó, né? Que é um livro de poesia dela muito bonito também. Né? A gente tem a Paulina que está produzindo, está lançando seus livros também. Né? No Brasil, a literatura brasileira negra, feminina, ela tem muita força também. Né? Mas eu vejo que nos países africanos isso é mais complicado. Eu acho que nós ainda temos muita dificuldade de publicação, né? Porque tem uma questão de classe colocada ali também, né? Tem uma questão de gênero, de raça e de classe colocada. Então, eu acho que para nós mulheres publicar, escrever, ainda é mais complicado. É um campo de disputa e é um campo em que nós ainda estamos na labuta, né? Porque para nós escrever é mais difícil, né? Por conta de todas as demandas que nós temos. Bem, Eliane, muito obrigado. Relembrando que a palestra da Eliane, Entre Mapas e Rios, um olhar para Moçambique, a literatura de Paulina Chiziane, começa às 9 horas da manhã, do dia 22 de novembro, uma sexta-feira. A entrada é franca e vai ser na Sala Pitangueira do Centro Cultural da URGS, que
na minha opinião, é um dos espaços mais bonitos que tem na faculdade. Então, confiram, vão na palestra. É fundamental conhecer essas obras, conhecer esses novos olhares. Para quem não conhece e para quem já conhece, também é sempre muito bom ouvir mais sobre literatura. E que nem eu falei, o espaço é maravilhoso. Então, também, se não conhece o espaço, vá conhecer, porque é muito bom. E lembrando que é de graça, né? Então, Eliane, novamente, obrigado. Uma boa palestra para ti e para todos que forem comparecer ao evento. Eu que agradeço, espero todos vocês aí, todas vocês, no dia 22, né? A gente vai ter umas imagens para a gente olhar um pouco Moçambique. Eu acho que vai ser interessante, assim, ver as obras da Paulina, e é sempre bom dialogar com quem é apaixonado por literatura, quem é apaixonada por literatura, e estaremos todos lá, falando de Paulina, de Moçambique, mas falando também do nosso olhar feminino sobre a literatura. Espero todas e vai ser um prazer para mim estar aí com vocês. E assim se encerra mais um Estação Cidadania. Obrigado por ter assistido e acompanhe os projetos do DEDS pelas redes sociais e pelo site.